Muito bem, antes de começar a nossa aula de hoje, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like aí, tá bom? E apertar no sininho. Conto com você. Bora lá então? Hoje nós vamos estar conversando sobre as coordenadas geográficas. Quando eu estou falando de coordenadas geográficas, eu estou falando de localização. Olha só esse exemplo aqui. A cidade de Palmas, Tocantins, foi uma cidade planejada. Quando os engenheiros e os urbanistas estavam pensando nessa cidade, eles pensaram em duas avenidas bem importantes, que seria uma avenida chamada Juscelino Kubitschek, a avenida chamada JK e a avenida Teotônio Segurado. Essas duas avenidas fazem uma divisão principal da cidade. Elas são a referência da cidade. Elas vão dividir a cidade de uma maneira muito especial. Veja só. Elas vão dividindo a cidade em norte e sul. Essa divisão é feita pela avenida JK. Em leste e oeste. Essa divisão é feita pela avenida Teotônio Segurado. Essas duas avenidas, então, com essas divisões e essa separação nos pontos cardeais dentro da própria cidade, vai favorecendo para que a construção e a localização das ruas se torne ainda mais fácil. Nessa cidade, algumas ruas têm os nomes de LO, as avenidas principais, elas recebem nomes em formas de sigla, que significa que é uma avenida que cruza leste-oeste, sempre em referência àquelas duas avenidas principais, a Avenida JK e a Avenida Teotônio Segurado. Observa aqui comigo algumas placas muito comuns na cidade. Nós temos aí a placa indicando 1206 Sul, e temos a placa indicando aí, ó, LO1, Avenida LO1. É uma avenida que passa na direção leste-oeste da cidade. Mas, por que eu estou falando de rua, de avenida? Pensa comigo uma coisa. Nós falamos sobre a cidade de Palmas, mas como a gente poderia se localizar num deserto? Coitado desse camelo, nem ele sabe para onde ele está indo. E como se localizar no meio de uma floresta? Se lá não tem rua, não passa táxi. E aí? Como fazer isso no oceano? Como será que os barcos têm a sua localização demarcada? E os aviões? Será que por um acaso tem alguma avenida ao céu lá em cima para eles poderem se guiar? Creio que o uso do GPS se faça bastante importante. Como então resolver esse problema? A solução encontrada foi fazer ruas por todo o planeta. Como assim? Bem, a ideia foi a seguinte: fazer uma divisão igual da Terra, dividi-la ao meio. E quando eu divido uma esfera ao meio, eu tenho um hemisfério, tá? A palavra hemisfério quer dizer cortar a metade. Mas então, bora lá. Como que foi feito esse corte? Esse foi feito um corte horizontal. A gente fala aquela linha deitada, foi na horizontal. Igual a Avenida JK, lá da cidade de Palmas. Essa linha horizontal também dividiu a Terra em norte e sul e que nós também chamamos de hemisfério norte ou hemisfério sul. Lá na cidade de Palmas, a rua principal que faz essa divisão é chamada de JK e do planeta Terra é a linha do Equador. Ela que recebe essa função tão importante e tão especial. Mas será que só uma linha dá certo, já basta? Não. Assim como a cidade precisou de várias outras avenidas e ruas, o planeta também. E assim, todas as linhas horizontais são chamadas de paralelos. E olha só, elas lembram ali, ó, a bola de basquete. E observe o desenho. Cada uma vai tendo um tamanho diferente e elas não se cruzam. Cada uma está no seu posicionamento. Pensa aí, ó, numa cebola.
cada anel da cebola é de um tamanho diferente e não se cruzam. A mesma coisa acontece com os paralelos. As linhas imaginárias horizontais são chamadas de paralelo. A principal dela é a linha do Equador e é o marco zero, tá certo? Mas percebeu-se que somente fazer essa divisão na horizontal era muito pouco. Precisávamos de uma segunda avenida. Lembra? A cidade de Palmas tem a Avenida Teotônio Segurado. E o nosso planeta tem aí o meridiano de Greenwich. Esse meridiano vai dividir a Terra em leste, também conhecido como Oriente, tá? E dividi-lo em oeste, também conhecido como Ocidente. É por isso que às vezes lá no jornal teu pai está escutando, você escuta alguém falar assim: ah, porque lá no Oriente Médio, ah, porque os países do Ocidente. Ele está falando dessa divisão aí do planeta. Bom, eles também, essa divisão como é exatamente ao meio da nossa esfera, também é chamado de hemisfério leste e hemisfério oeste, tá certo? E o meridiano de Greenwich também é o marco zero, é o ponto de partida de todas as linhas verticais. Essas linhas verticais são chamadas então de meridianos. Diferente dos paralelos, elas podem se cruzar e elas lembram muito, sabe quem? O cabelo da Mônica. Fica aí a dica para você não esquecer. Toda vez que nós estamos falando da linha do Equador, dos paralelos, lembre dos anéis da cebola. Toda vez que nós estamos falando dos meridianos, lembre do cabelo da Mônica. Assim, a Terra então conseguiu ter várias linhas. Essas linhas são as nossas imaginárias ruas, como as ruas das cidades, e os endereços têm números. Estas linhas imaginárias também têm números representados por graus. Às vezes aparece uma letrinha S que significa segundos. Então todo o planeta pode ter um endereço. Cada um desses pontinhos representa aí um determinado lugar. Olhem só como ficou a Terra então. Lembrando que a minha linha horizontal, essa de amarelinho aí que está aparecendo para você, é a minha linha do Equador. E lembrando que a minha linha vertical é o meridiano de Greenwich. Deixa eu pintar aqui tudinho para você ver. A Terra então fica repartido nesses pedacinhos. E cada país, cada lugar recebe então duas classificações. Uma classificação em referência à linha do Equador e uma classificação em referência ao meridiano de Greenwich. Então eu tenho um lado que é norte e é oeste, um lado que é norte e que é leste, um lado que é sul, que também é oeste, e um lado que é sul, que também é leste. Cada uma das linhas principais, linha do Equador, meridiano de Greenwich, fazem essa divisão para que a localização possa ser mais exata. Também foi-se pensado no ponto de referência. Assim, pensando que a linha do Equador é o ponto de referência das linhas horizontais, ele é o ponto zero. Quanto mais você vai ficando longe dele, mais vai aumentando esta latitude. Lembrando que, se for para o norte, vai ter um número positivo, ou o númerozinho lá, sozinho. E se for ao sul, ele vai ter um número negativo, vai ter um sinalzinho, pode ter um sinalzinho de menos aí na frente. Toda vez que eu falo da latitude, eu estou falando da distância que eu estou do Equador. Já com relação ao meridiano de Greenwich, essa classificação também existe. Quanto mais longe eu estiver do meridiano de Greenwich, maior vai ser a minha longitude. Lembrando que a latitude vai até 90 e a longitude vai até 180. A latitude tem a ver com os anéis da cebola, são os paralelos, é a linha do Equador. Já a longitude são os cabelinhos da Mônica, são as linhas verticais, são os meridianos.
Sendo que o leste, é importante eu dizer para você, né? O leste vai ser sempre positivo e o oeste vai ser negativo. Os números vão, às vezes, aparecer um sinalzinho de menos aí na frente deles. E por que tudo isso? Vimos que a maneira de se representar o planeta de forma plana, né, é o planisfério, é um mapa. E aqui nesse mapa nós temos todos os países representados. Observe que tem aí várias linhas. Essa linha amarela que aparece é a nossa linha do Equador. Ela é o ponto zero das linhas horizontais. Nós também temos a linha que representa o meridiano de Greenwich, outro ponto zero também, mas com relação às nossas linhas verticais. Aí eu quero marcar aqui com você o seguinte: observa aí para mim o ponto D. Deixa eu marcar o ponto D aqui, ó. Olha o ponto D aqui, ó. Eu vou ver nas minhas linhas paralelas. Olha onde ele está. Vou procurar. Olha o meridiano onde ele está aí. Olha, encontrei. Ele está no meridiano que tem um número chamado aí, ó, um grau 20. Olha, encontrei aí o paralelo dele. Ele está no paralelo 10. A minha localização está bem aqui, ó, nesse encontro. Onde os meridianos encontram-se com os paralelos, eu tenho uma determinada localização. Vamos achar mais um? Olha só aqui, ó, o ponto A. No ponto A, eu tenho o meridiano 100 e tenho também o paralelo 50. Eu estou localizado bem aí, então eu estou na região norte, oeste. Por que é norte? Porque eu estou na parte de cima da linha do Equador. Por que é oeste? Porque eu estou do lado esquerdo. E aqui, ó, tem um encontro destas linhas. Toda vez que as linhas se encontram, e tem gente que dizem que elas estão dando um beijinho, tá? Cada vez que elas se encontram, que elas dão um beijinho entre elas, eu tenho uma localização. Essa localização é importante, ela é usada pelo GPS. Depois nós vamos ver isso lá dentro do Google Earth, que é onde a gente vai conseguir localizar muitos lugares interessantes. Espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchauzinho!